Boa tarde, galera. Bem-vindos. Obrigado por aparecerem. Eu vou falar sobre eu vou falar sobre contribuindo com o core do PHP, como contribuir. Existem várias formas que eu vou falar conforme a talk for passando. Boa. O PHP é primeiramente, para contextualizar, o PHP é uma linguagem interpretada, open source e mantida pela comunidade, o que ajuda bastante a ter uma melhora constante da comunidade, um feedback de quem está utilizando essa linguagem. Aqui tem deixei o link disponível para a galera poder acessar o código open source, poder dar uma olhada no interpretador do PHP. E existem várias maneiras de contribuir com o PHP, os testes, a parte do manual, que ele ainda é meio incompleto, ele é bem grande, mas é incompleto. A tradução do manual e do PHP The Right Way, existe muitas muito material a ser traduzido e tem outras maneiras também de ajudar com o core. E é isso aí, too many choices. Bom, primeiramente, testar o quê? Testar as funcionalidades do PHP. Fica meio abrangente ainda, a gente vai ter uma ideia conforme for passando a talk, mas a ideia é você pegar as funções e certificar de que elas estão funcionando da forma correta. O que é preciso para testar? O Git, ter o Docker e a imagem do Docker do PHPKA para você poder rodar esses testes. Antes da gente começar a ver como montar um teste, é interessante a gente dar uma passada pelas ferramentas que o PHP disponibiliza, que é o gcov, que é o General Coverage, se não me engano. E ele disponibiliza as questões de relatórios que são gerados periodicamente. Então, nesses relatórios você consegue verificar quantos por cento a linguagem tem de coverage de teste, verificar os testes que passaram e tudo mais. Vou mostrar aqui no próximo vídeo. No caso aqui, a gente pode visualizar as funções e quantos por cento das funções que ela tem de coberto por teste. No caso, tem o medium, que é mais do que 75%, maior ou igual. O high, que é 90%, aí que já está ok, está com uma cobertura bacana. E o low, que é abaixo de 75%, que são funções que precisam ser testadas, mais testadas. No caso, aqui você pode entrar também para ajudar a escolher qual função que você vai testar, para você ver se faz sentido você realmente testar. Existem funções que os próprios core committers da linguagem dizem que não vale a pena testar, que é o caso do include ali, que ele não tem nenhum teste. Mas essa é uma ferramenta bem bacana para a galera se situar e verificar se vale a pena testar ou não tal função. Existe também uma parte ali de test failures, que é onde você tem acesso a todos os testes que falharam, e dessa forma é uma outra maneira de você escolher o que você vai testar, que tem a lista de bugs e tal, e você pode melhorar esses testes. Bom, vamos ao que interessa, vamos aprender como criar os testes. A primeira coisa que a gente precisa saber para começar a criar teste é nomear os arquivos, porque na hora que for fazer o pull request, na hora que você for subir os seus testes para o core, eles têm que estar nomeados para saber o que ele está rodando ali dentro. Isso é uma das maneiras. Então, nós temos o bug, que aí você pega bug e o ID daquele bug, .phpt. Então, todo arquivo de teste ele vai ser .phpt, essa é a extensão dele. Tem o comportamento básico, que é quando você vai testar aquela função direitinho, se ela está rodando, passando os parâmetros, tudo ok. Então é o funcionamento básico dela, e esse teste tem que dar ok. Tem a parte de erro, que é aí quando você vai testar alguma falha da função, então normalmente utilizo o erro. Tem as variações, que algumas funções podem ser usadas de várias maneiras, então você põe o nome da função que você quer testar, underline variation.php. E tem também as extensões. Então o PHP tem várias extensões
que aí é possível você testar elas utilizando o nome da extensão, aí depois o número e o .phpt. Basicamente é isso. E essa é a estrutura do arquivo PHPT de forma correta, ou seja, ele seguindo o fluxo correto. Então, nesse caso, para explicar a estrutura, tem o teste, que é o que você vai colocar ali a descrição do que você está testando, no caso a função arrayDiff. O file, que é onde você vai colocar o seu código PHP, que vai ser testado, e o expect, que é o que é esperado daquele código de retornar o resultado. E tem o caso de você testar erros, que aí é a mesma estrutura, só que no final você utiliza o expectF, que aí é onde você vai passar o erro que é esperado daquela função. E tem um detalhe aqui que eu coloquei nesse slide, que é os créditos também, que você pode adicionar tanto, não é apenas no de erro, você pode colocar em qualquer teste que você for fazer, que, por exemplo, em casos de eventos, que eu vou explicar mais pra frente, você pode colocar o seu nome, falar quem que está contribuindo com a linguagem e o grupo que você está participando dessa contribuição. O grupo, às vezes, você pode tirar se você estiver fazendo commit de testes na sua casa mesmo, mas é basicamente isso. E isso é legal porque para você chegar a fazer o commit de novas funcionalidades, votar por novas funcionalidades, no PHP ele tem um sistema que se chama Karma. Então, quanto mais Karma você tem, mais você pode contribuir com a comunidade, e você pode fazer commits e tudo mais. E uma das maneiras de você ir adquirindo Karma é ajudando a comunidade dessas maneiras, com teste, com tradução, ajudando a complementar o manual. Então, essa é uma maneira de você chegar a ser um core committer do PHP. Bom, para instalar o PHPQA e testar ele, basicamente são esses comandos, eu não vou falar todos, mas você vai fazer o clone da imagem no GitHub e depois vai rodar ela com esse comando, phpqa run, e passar o nome do seu arquivo. Aí vai ter essa saída falando se foi ok o seu teste ou dando os avisos que está ali. Se tiver ok, ele vai passar, aí você pode fazer o commit desse teste pro pessoal, pro core. Bom, por que testar? Isso é uma pergunta que às vezes pode ser meio óbvio. Você vai testar para aumentar o coverage de teste da linguagem. Mas eu, opinião minha, acredito que tem várias vantagens que quem está testando pode obter fazendo isso. Primeiro, que quando você vai testar, você vai acessar aquela lista, você vai ter você vai começar a ver funções que muitas vezes você não vê no seu dia a dia. Então você vai aprender, logicamente, você vai ter que aprender como implementar aquela função para depois você testar. Então são vantagens que vêm quando você contribui. E eu acho que vale a pena ressaltar isso. Quanto ao PHP Test Fest, é um evento que acontece anualmente, ou pelo menos toda vez que sai uma nova versão da linguagem, e a galera foca, eles fazem esse evento para que seja liberado, para que você tenha mais facilidade em contribuir. Então, por exemplo, tem algumas burocracias que quando você faz um teste fora desse período, você vai ter eles ficam mais exigentes quanto à qualidade do seu teste, e durante o Test Fest eles fazem um fork do core do PHP e a galera tem uma liberdade maior para fazer, e depois eles fazem o rebase ali, faz o merge de tudo que foi testado. Mas é um evento realmente focado nisso. Antes era mais focado em aumentar a quantidade de testes, mas hoje em dia é mais focado em trazer pessoas para perto do core. Então, eles têm a ideia de que as pessoas se envolvendo, aí elas podem ir ajudando com outras coisas e, consequentemente, aumentando a qualidade. E vai acontecer um evento na Pagar.me no dia 11 de novembro de 2017, ou seja, esse ano vai ter esse evento e talvez em outros lugares também vai acontecer, vamos ver como que sai esse evento. Mas a ideia é toda nova versão ter esse evento e assim trazer mais a galera para perto do PHP.
Bom, esses são os links que eu utilizei para poder estudar e adquirir esse conhecimento. E eu também gostaria de agradecer ao Rogério. O Rogério, ele é um dos caras que me introduziu nesse mundo do Test Fast e de testar o core do PHP. Então ele me passou bastante conhecimento também, eu gostaria de agradecer ele. E é isso. Muito obrigado a todos. E qualquer coisa, se tiverem dúvida, quiserem trocar ideia, é só mandar nos contatos. Beleza? É isso?